O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7. Que Deus fale ao seu coração. Conheça os meus livros Ficção Cristã no Wattpad, @vcts03. Deus abençoe. Por que algumas mulheres estão apaixonadas por homens complicados, principalmente na ficção? E também por que algumas mulheres estão apaixonadas por romances, relacionamentos casais complicados na ficção? Vamos conversar um pouco sobre isso? Ho, ho, ho! Feliz Natal! Deus abençoe! O Natal já passou, então vamos tirando isto aqui. Ainda mais que o assunto é sério. Isso aqui deixa algo engraçado, essa tiara, né? Era duas, na verdade, quebrou. E eu acho que eu tinha até colocado ao contrário, enfim. Né? Que vocês tenham boas festas, bom final de ano. E, enfim, vamos conversar. Bem-vindos, hello pessoas! Bem-vindos a mais um diário de escrita aqui no meu canal do YouTube chamado Tudo Junto e Misturado. E é sobre um livro, mas talvez eu bote esses vídeos em vários tipos de lugares, se eu conseguir. Mas o foco também é sobre esse livro, novo livro que eu tô escrevendo, né? Ficção cristã. E que eu achava que era fanfic, mas eu tô começando a achar que talvez não seja tão fanfic, sim. Totalmente original meu. Mas tem, sim, algumas frases de letras de música, algumas coisas que eu fiquei pensando, será que é fanfic? Mas talvez não seja. Mas eu já escrevi também fanfic e acho legal também. Mas, enfim. Então, se eu tiver que dar algum spoiler sobre o meu livro, que eu vou querer falar mais sobre o meu livro, eu aviso a vocês na hora, ok? No momento, vamos conversar aí com qualquer tipo de pessoa, leitor ou não. Vamos conversar com pessoas que apoiam casais que têm relacionamentos complicados, que apoiam certo tipo de personagem, ficar passando mão na cabeça para alguns erros e tudo mais. Vamos conversar com essas pessoas, se quiserem conversar comigo, e também com vocês também, que não apoiam esse tipo de coisa. Vamos conversar um pouquinho, eu quero mesmo saber a opinião de cada um, comentando nos comentários. Bom, vou tentar virar a câmera para ver se a luz melhora com o flash. E eu tenho que usar meu óculos. Deixando claro que eu esqueci de falar que esses homens que eu pensei aqui têm defeitos, têm qualidade sim. Tipo, o Rádio mesmo, ele gosta de ler, eu acho que ele nem bebia, sabe? O Cornge também teve algumas qualidades dele, mas também não justifica alguns erros que eles cometem, né? Algumas atitudes que ele tem, algumas palavras que eles usam, não justifica, né? Eu sei que eles têm problema também, não justifica passar pano só por causa disso. Eles têm que resolver tudo para depois se relacionar. Cada vez mais estão surgindo relacionamentos complicados em filmes, séries, livros, romances complicados, personagens complicados da ficção. E isso começou a me incomodar. Eu já fui uma pessoa que amava opostos que se atraem. E eu ainda amo, mas depende do casal. Eu cresci assistindo das coisas que eu odeio em você, e eu vi que ele é bad boy. Mas ele não é o bad boy que fica maltratando a moça, a garota, a mulher. Não, é pelo contrário, ela que é às vezes bem cruel com ele, mas
sabe, ele não é assim com ela. Ele errou, ele mentiu. Isso mostra que é ser humano, digamos assim, né? Um personagem que é humano, que erra, que acerta. Ele se arrependeu, ele não errou mais em questão disso, entendeu? Mas o que tá me pegando não é personagens que erram nesse sentido, porque são humanos, mentem, às vezes fazem alguns erros. O que tá me incomodando é que muitos desses erros não são corrigidos. As mulheres, elas só se humilham indo atrás desses homens. Eles não fazem quase nada para mostrar estar arrependidos, para mostrar estar apaixonados, e tá tudo certo, elas perdoam logo, sabe? E eu sou cristã, né? Eu escrevo ficção cristã, então eu entendo a importância do perdão. Eu entendo, sim, muito legal quando as mulheres ou os homens querem perdoar as mulheres querem perdoar os homens. Eu acho muito bacana. Deus me ensina que temos que perdoar. É muito importante para a humanidade. Mas a questão é também pedir perdão, né? Mas a questão é que eu acho que nem todo mundo dá para conviver. Eu acho que nem toda roda, acho que até na Bíblia diz que nem toda roda de pessoas a gente tem que estar. Então tem alguns certos relacionamentos que não dava mais para funcionar. Aquela pessoa podia perdoar e cada um seguia a sua vida, sabe? E alguns, a questão de muitos também é que eles demoram muito para mudar. Né, os homens, eles fazem muita coisa ruim e demoram muito para mudar. E aí eu não acabo chipando mais aquele casal, porque ele fez mais coisa ruim às vezes do que coisa boa, e isso acaba me incomodando. Então eu não acho legal chipar esse casal. E eu vejo que parece que muitas mulheres começam a admirar esses homens pela beleza deles, pelo corpo e tudo mais, e não pelo caráter, sabe? Então, para elas, se eles forem bonitos, ou talvez se eles tiverem dinheiro, está ótimo. E eu fico pensando, será que elas pensam isso na vida real, mesmo ou só ficção? Porque tem gente que fala, né? Ficção tá certo, gente, tá tudo bem, ninguém vai fazer isso na vida real, ninguém vai apoiar certo tipo de coisa na vida real. Mas eu sou uma pessoa que eu levo muita ficção para a vida real. Até quando eu escrevo, né? Quando a gente pensa em escrever personagens reais e tal, porque a gente pensa em algumas pessoas reais que existiram por aí, pra gente se inspirar e escrever personagens. Então, casais também, a gente se inspira em alguma coisa. Eu me inspiro na Bíblia Sagrada, que é fatos reais, histórias também que tiveram muitos erros e acertos, pessoas que erraram, acertaram, mas que muitos se arrependeram, pediram perdão a Deus, se aproximaram de Deus. Então eu escrevo também baseado em fatos reais, mas eu envolvo a ficção, porque são personagens que eu invento, cenários, diálogo, tudo mais. Mas sabe, eu penso muito na realidade em tudo. Quando eu me envolvo com a série, um filme, livro, é porque eu imagino como se fosse a vida real. Então, se eu amo aquele casal, é porque eu quero realmente que eles existissem, sabe? Se eu amo um personagem, é porque eu queria ser amiga, ou sei lá o que, daquele personagem. Então, eu fico chocada. E o que essas pessoas, o que vocês pensam? Vocês se envolvem tanto assim ao ponto de vocês querer aquele tipo de homens escrotos na vida de vocês, porque é preocupante, hein? Então, eu não tô aqui para ficar, né, falando o que vocês devem ou não fazer. Meu papel é aconselhar, levar a palavra de Deus para toda criatura, e a pessoa segue se quiser, escuta se quiser. Meu papel é aconselhar. E por isso eu escrevi meu livro Ficção Cristã, porque eu quero ajudar essas pessoas, ensinar como é melhor um relacionamento, como não é bom certo tipo de situações, como não é bom certo tipo de personagens, sabe? Falar também do perdão, de várias coisas, mas do jeito certo, sem ficar romantizando. E o que mais está acontecendo hoje por aí, né, são as pessoas romantizando, passando pano para coisas que não devia. E tipo assim, aquela coisa querendo que a mulher mude o homem, sabe? Ah, não, ele vai mudar, ele vai se apaixonar por ela, vai ficar tudo certo. Não, gente, ele tem que já mudar sozinho, ela também, e aí se juntam e pronto, se completam, sabe? Já os dois e ok, com caráter e tudo mais. Não precisa um ficar sofrendo lá esperando o outro mudar para o outro mudar. É uma coisa bem complicada isso. E é isso que eu acho legal também de 10 coisas que eu dei em você. O homem, ele foi esculhambado aí pelo povo da escola, dizendo que ele era isso, que ele fez aquilo, mas ele não era nada daquilo, ele era um cara legal. O erro dele foi mentir e tentar enganar a moça, mas ele não era ruim, ele não era escroto, nem nada disso. Ela não precisou mudar ele para ser uma pessoa melhor, porque ele já era uma pessoa melhor, só tinha suas falhas. E aí sim, ele se apaixonou por ela, ele reconheceu que ele falhou, que ele não deve mais fazer esse tipo de coisa, né? E, enfim, na próxima vez vou tentar avisar escrito, gente, que é spoiler, né? Porque esse filme é spoiler. Algumas pessoas acham, filmes antigos não tem problema dar spoiler. Eu acho que tem problema sim, tá? Eu sempre gosto de avisar que tem spoiler, independente de quando lançou o filme, porque tem gente que pode estar nascendo agora para assistir esse filme no futuro, e não é legal ver spoiler se essa pessoa quiser. Entendeu? Então, tipo, sabe, eu tô querendo lembrar mais aqui, mas deve ter alguns filmes que era bad boys, era um pouco se atrás, mas não era escroto. Lançou um agora recentemente, que é do Wattpad, e eu gostei, eu fiquei tão aliviada, porque o Wattpad, infelizmente, é uma plataforma que romantiza muito, permite muitos casais escrotos, permite muitos personagens complicados, autores fazendo isso, e o Wattpad não tenta alertar, eu acho muito errado isso, né? Mas até que, enfim, eu li
eu assisti um filme que o cara, ele é o bad boy, ele se acha, ele não é nem tanto assim bad boy de, sabe, ele até que acha que ele é popularzinho e tal, mas não é aquela coisa toda e tal. E ele é um cara legal. Ele fica perturbando ela, brincando com ela, mas ele não fica sendo escroto com ela e nem nada disso, sabe? Então tá faltando mais histórias assim, gente. O que é que tá acontecendo? Que as pessoas estão romantizando, permitindo algum certo tipo de histórias que não deveriam existir. E tem coisas que vão ao extremo, né? Tem coisas que. A cena tem filme aí que tem sequestro, né? Tem, sabe, livros que eu acho que tem muitas coisas assim que tem cenas de estupro, se eu não me engano, e tudo mais, e as pessoas apoiando. Tá complicado, né? Mas tem coisas que não me surpreende tanto, porque a Bíblia já disse, né, que o mundo vai piorar, as pessoas, o amor de muitos vai esfriar. Então não é que não me surpreende tanto, mas ainda enquanto eu tô na Terra, eu tenho que aconselhar as pessoas a abrir o olho, né? Você escritor, a tentar escrever algo muito bom, né, que não romantize. Pode ser que você queira assinar algo, não, mas tenta vigiar o que você está escrevendo, o que você está detalhando lá e tudo mais, sabe? Não vale a pena, em minha opinião. E você, leitor, também tenta vigiar o que você está lendo, se isso não está prejudicando, né, gente? Tudo que a gente lê, assiste, escuta, entra na nossa mente, às vezes nos prejudica, sabe? Mexe com o nosso espírito, mexe com a nossa mente, por isso que não é legal. Eu acho que daqui a pouco eu tô muito perto da câmera, já volto. E depois eu acho que de tanto eu assistir relacionamentos assim, eu comecei a não querer mais opostos que se atraem. Eu preferi agora ver esqueci o nome, né? Que é amigos que se apaixonam, pelo menos já são amigos, já se entendem. Preferi ver pessoas que se conhecem, se dão bem, sabe? Mas tudo eles têm que botar, não, tem que ter implicância. Ah, tem que ter coisa. E tem coisa tão clichê, tá tudo repetido, sabe? Tudo igual, tudo parecido. E sabe, parece que tá faltando criatividade também para essas pessoas. Então eu comecei a chipar mais outros tipos de casais. Até essa coisa de triângulo amoroso, né, gente? Tem lá o homem e o outro irmão ou amigo brigando pela mesma mulher, eles são totalmente diferentes, e ela ama os dois, ou ama mais um que o outro, e ela prefere aquele mais escroto, porque marcou na vida dela alguma coisa boa nele, né? E às vezes tem esse problema. As mulheres, elas marcam algo bom que aconteceu com o homem, e ela esquece tudo de ruim que ela não. Ele vai voltar a ser aquele cara incrível, ou senão ele não. Ele tem esse lado bom e esse lado ruim eu esqueço. Isso é perigoso. Então, esse negócio de triângulo amoroso também tá crescendo, gente. Tá ficando algo tão complicado, sabe? Para começar, é muito difícil esse negócio de ver irmãos e melhores amigos se apaixonando pela mesma mulher e ela também gostando. Gente, acho que é muito difícil. Eu, infelizmente, quando eu não era cristã, eu já gostei. Eu acredito que eu já gostei de vários homens, tipo, ao mesmo tempo, mas, tipo, são pessoas diferentes, pessoas de outro lugar, não eram irmãos e tal, sabe? Então, sabe, essas coisas assim, tudo bem, quer deixar na ficção, beleza, mas pra que romantizar? Pra que aceitar alguns tipos de situações, sabe? Tem coisa que tá tão óbvio, o cara quer tratar ela super bem. E não que eu acho que é certo ficar forçando ela, se ela não gostar, não gostou. Então viva solteira. Mas não, ela tem que ficar com o escroto. Entendeu? Mas se ela gostar, então o cara que tá super legal lá, não, tem que escolher o escroto, gente. O que faz acontecer. E isso tem muito em seriado, né? Então, glória a Deus, eu sempre gostei dos mais legais. Então, eu vi até postagem postando assim os que realmente eu gostava de série diferente, eu falava, eu sou desse time aí, eu gosto desses homens, glória a Deus. E é claro que, né, não são perfeitos, o povo acha que, porque é perfeitinho demais, não existe. Eu não vi nada de perfeito nesses homens, tá, gente? Dá sim pra colocar defeitos, mas não algo assim tão horrível que você vai romantizar esse casal, ok? Então, eu vou ler 2 versículos da Bíblia pra vocês entenderem, caso já não entendam, o que é o homem amar a mulher, o que é um casamento perfeito, né? Ou um casal juntos, do jeito certo, o verdadeiro amor. E aí vocês acreditam, se quiser segue, se quiser escuta, lê se quiser, mas eu vou estar lendo. O primeiro eu já devo ter mostrado no começo, que eu tive uma ideia para vídeo, mas o segundo, então o outro versículo diz assim. Tem que vir para cá que a luz está muito forte. Maridos. Isso fala para maridos, mas eu creio que é para todo tipo de homem também, tá, gente? Homem, mesmo se você não namorar com aquela pessoa, mas é uma mulher, respeite a mulher, independente de quem seja, tá? E a mulher também, se você não amar aquele homem, mas respeite, ao menos o que a gente pode fazer é respeitar, né? Eu tenho pessoas que às vezes não me dão muito bem, que eu tenho pensamentos diferentes, mas eu acho que o principal é respeitar aquela pessoa. Se não se dá bem, vive cada um sua vida separadamente, mas pelo menos manter o respeito e tudo mais, sabe? A paz e tudo mais. Mas aqui diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, glória a Deus. Maridos, ame a cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Livro de Efésios da Bíblia Sagrada, capítulo 5, versículo 25.
Ou seja, tá pedindo pro marido amar a mulher como Cristo amou. Jesus Cristo, nosso Senhor, que andou sobre essa terra, gente, como ele amou a humanidade. Ele morreu e ressuscitou por nós, né? Ele ensinou coisas boas. Ele amou, ele deu paz e tudo mais, alegria, né? Então o marido ele tem que amar deste jeito a mulher, né? Com respeito, com amor, com união, né? Saber conversar, saber tentar se resolverem aí e tudo mais, sabe? Muitos casais também não conversam, já ficam pensando uma coisa e depois deixam lá e traz discussão. Não é assim que a banda toca. E tem também ensinamentos para mulheres, mas como o foco eu tô querendo focar, porque eu realmente, na ficção, porque eu tô vendo por aí, são os homens sendo mais escrotos que as mulheres, né? Então eu preferi focar nesse vídeo sobre isso. Mas eu sei que também tem mulheres escrotas, tá? Tem mulheres que realmente, coitados, homens sofrem, né? Então, tipo assim, não é só, né? Não, gente, o ser humano tá difícil dos ambos os lados, ok? Ninguém tá perfeitinho, ninguém tá melhor que ninguém é melhor que ninguém, e ninguém também é pior que ninguém. Eu acho que tá todo mundo no mesmo barco. Temos que orar por essas pessoas. Eu mesmo já fui complicada, tá? Então, uma vez, né, uma pessoa que eu conheci, eu me zanguei com alguma coisa com ele, eu dei um tapa assim forte no braço dele, gente, que Jesus amado. Eu ainda não era cristã, mas também não justifica, só, não é só cristão que tem que fazer o que é certo, né? Então depois eu reconheci que eu errei, gente, não tem que bater ninguém. Mesmo que talvez para ele foi fraco, não tem que tocar no ser humano, não tem que bater, não tem que gritar, não tem que xingar, não tem que ofender, nada disso, tá? Pelo amor de Deus. Então eu fiz isso e eu reconheci que eu estava errada. E eu sou o quê? Mulher, né? Então, tipo assim, tem mulheres que também precisam de Jesus. E então, basicamente, vamos falar agora sobre o meu livro. Depois de pensar tanto sobre esse assunto, eu escrevi meu livro em poucas horas, gente. Glória a Deus. Acho que foi de madrugada até de manhã. Só que agora eu tô reescrevendo ele, então tá dando tempo, já tem alguns meses que eu tô reescrevendo essa história, tá melhorando aí, glória a Deus. Mas sabe, tudo isso tava na minha mente e foi saindo, gente, assim pra fora, tudo que eu precisava contar, o que eu queria, sei lá, falar, ajudar, tinha a ver com a Bíblia, foi surgindo músicas e tudo mais, tá lá no Wattpad, @vcts03, pois sim, eu sou autora do Wattpad, porque eu acho que mesmo que o Wattpad ele tem muitas coisas ruins, muitos livros complicados, ele também tem livros muito bons, não só os meus, mas eu já vi que tem escritores que eles se dedicam, que eles tentam não romantizar essas coisas, entendeu? Então são livros maravilhosos. Então eu acho que quando a gente é cristão, a gente não tem que fugir das trevas, digamos assim, da escuridão, a gente tem que ser a luz, né? Que Jesus é a nossa luz, então a gente tem que estar nesse meio sim para espalhar a palavra de Deus, para ensinar o que é melhor para cada um, e aí a pessoa lê se quiser, sabe? Então por isso que eu continuo no Wattpad, né? Eu oro pela plataforma, fico feliz que tem também livros bons lá e tudo mais, tá? Então eu escrevo lá já faz anos e esse livro surgiu por agora. E agora eu vou dar spoiler. Então, se você não gosta desse tipo de vídeo, espero que tudo que eu falei aqui tenha entrado no seu coração. Ore a Deus para saber como, se você deve ler ou escrever alguns tipos de coisas. Eu acho que é sempre bom pedir a direção de Deus se vocês quiserem, tá bom? Muito obrigada que me acompanhou até aqui. Beijo de luz. Tchau. E pra você que não liga pra spoilers, vamos conversar. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não queria dar spoiler deste livro. E eu vou ver se eu vou dar totalmente spoiler ainda, né? Porque, gente, né? Eu gosto de surpreender os leitores, mas eu acho que eu não vou dar tanto detalhe, não, né? Vai ter cenas, acho que ainda vai surpreender. Mas eu precisei falar, porque, né, vocês sabem, surgiu polêmica aí sobre uma autora e atores e tudo mais que fizeram um certo tipo de livro que fala de relacionamento complicado. E aí, não, parece que alguém não falou do jeito certo e tudo mais, então as pessoas podiam entender que o livro não é assuntos sérios, que não é coisas, assuntos, né, complicados que precisam ser falados. Então eu falei, se eu ficar divulgando meu livro assim também, só na amizade dos meus personagens e no que eles talvez vão se relacionar ou não, se for algo tão assim e eu não levar mais a sério esses assuntos de tipo, não vai ter final feliz pra eles, eles podem pensar que eu enganei, sabe? Por causa da forma que eu divulguei, por causa de tal e tal e tal. Então eu quis deixar claro pra vocês que não vai ter final feliz pra os principais, gente. Pelo menos não do jeito que muitas pessoas podem pensar que vai ter por causa do início da história, entendeu? Então, tipo assim, eu quis deixar isso claro, porque não quero que romantizem esse casal, eu não quero que vocês entendam errado, eu tô ensinando lá, só que são personagens, são pessoas, não só eu, sabe? São personagens, então eles vão acertar, eles vão errar, eles vão ter pensamentos que eu não teria, digamos assim, atitudes que eu não teria. Então isso pode fazer vocês pensarem que sou eu pensando, mas não, já deixando claro. E tipo assim, aí é complicado explicar.
Mas não é que não vai ter final feliz a história, mas eles dois não vai ficar juntos, entendeu? Não vai ter final feliz para eles juntos, mas pode ser que eles sejam felizes separados, não sei. Mas eu queria deixar claro, porque as pessoas às vezes pensam, não, ela tá colocando tudo isso aqui, esses obstáculos, mas no final vai dar tudo certo. E é isso que muitos pensam na ficção, em livros, filmes, séries que estão surgindo por aí, né? Vai ficar tudo certo, porque, sabe, essas coisas acontecem, eles vão se resolver, eles se amam, sabe? Gente, amar é muito importante, mas escolher também, não estar mais com aquela pessoa, mesmo você amando ela, é muito importante também. Se você vê que aquela pessoa não está te fazendo bem, não vale a pena continuar na vida daquela pessoa, sabe? Tem que perdoar, tem que deixar seguir em frente, mas não conviver, né? Não é à toa que muita gente estão morre. Por quê? Porque estão aceitando muitas coisas, convivendo, achando que vai mudar, vai ficar tudo bem, e não fica, só piorando, vira uma bola de neve e quando vê a pessoa perde a vida. Então, tipo, eu quis ensinar isso, mas tipo assim, eu não quis colocar tão pesado. No começo acho que eu pensei que seria bem pesada a história, mas acabou que não foi tão pesada. E eu acho até que é melhor, né? Porque quando é ficção cristã, a gente cristão não é pra gente também ficar lendo assuntos assim tão pesados. Eu acho que a gente tem que ter pode até ser assuntos pesados, mas a forma que escrever não precisa ser tão pesada e tal, pra gente não ficar só pensando nisso, sabe? A mesma coisa quando ler livro de terror, tudo, cenas de sexo, acho que tudo tem que saber como escrever, não detalhar, ou algumas coisas nem escrever, pra gente cristão não ficar entrando na nossa mente coisa que não é pra entrar no momento, sabe? Pra alguns não no momento, e até pra quem é casado que já fez essas coisas. Não é legal, eu acho, ficar lendo esse tipo de coisa e assistindo esse tipo de coisa, atores se pegando e tudo mais, sendo que às vezes são casados na vida real. Não apoio nada disso. E enfim. Então eu quis deixar claro pra vocês que sim, eu ia pensei nisso, depois virou ali uma coisa de dependência emocional. E eu realmente, gente, a gente gosta, né? É impressionante como eu vi que realmente comecei a entrar assim, acho que na mente das leitoras que apoiam esses casais, porque a gente começa a gostar deles, poxa, torcer por eles. E isso mexe com a nossa mente, sabe? Então eu falei, nossa, é isso, acontece. A gente acaba gostando, porque a gente vê coisas, momentos legais deles, que a gente fala, eles têm que dar certo junto e tal. Então eu acho que eu entendo vocês por pensarem assim. Mas quando a gente vê que certo tipo de situação não precisa, sabe? Eles são diferentes. Minha personagem principal, ela é cristã, ele não é, então tem pensamento diferente. Então isso às vezes causa discussões, por isso que não é muito legal personagens serem diferentes, ficarem juntos também, sabe? Porque dá discussão, às vezes não agora, mas no futuro, entendeu? Dá problemas por causa da diferença, ainda mais se não respeitar um ao outro, sabe? Então, eu foquei mais nisso, na falta de respeito por causa dessas diferenças, né? Mas, mas ainda assim, algumas pessoas talvez achem que é besteira algumas coisas e que dá pra passar e tal, mas eu acho que é assim que começa, sabe? Com as besteirinhas, e depois vai crescendo a situação e explode uma bomba, sabe? Então, por isso que eu não acho que nem as pequenas coisas a gente tem que deixar pra lá, tem que vigiar, sabe? Talvez alguns casos desse tipo é isso, algumas coisinhas, tá bom, deixa, passa, mas será que deve deixar pra lá mesmo? Entendeu? Então, minha história vai focar nisso, gente. Relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, relacionamento dependência emocional e pessoas lá que algumas vezes chipavam eles também, depois começam a achar que talvez não são legais. Tem cristão, tem não cristão, sabe? E eles eram melhores amigos de infância, depois se afastaram, depois se reencontraram, e ela já era apaixonada por ele, e aquela paixão voltou e tudo mais. Será que ele gosta dela mesmo? Nunca gostou? E aí vai ficar essa coisa toda. E ele não é tipo o pior homem do mundo, sabe? Eu acho que ele só é um cara que ele gosta de algum certo tipo de coisa, ele acha que ele não precisa mudar esse pensamento dele por causa de algum certo tipo de coisa, como muitas vezes pessoas no mundo que eu até conheço, que pra ele tá tudo certo isso, sabe? Isso não, talvez não seja um homem tão escroto por ele ter esse pensamento, por ele querer essa vida e tudo mais. Mas, às vezes, algumas faltas de respeito que ele tem com ela, algumas coisas ali, é, sabe? E eu não botei ela também tão lerda assim. Porque algumas vezes, um ruim também da ficção, às vezes é isso, que bota a mulher tão besta, tão coisa. E não que as mulheres, eu acho legal as mulheres não ficar debatendo, não ficar perdoando, é muito legal, gente. Mas tem mulheres que são mais firmes, né? Mais fortes, digamos assim. E ela é assim, né? Ela não deixa qualquer coisa barata, né? Ela tenta conversar, ela tenta, sabe, resolver, ela tenta também mostrar o que ela não gosta, o que ela acha errado, sabe? Então eu acho legal isso também. E eu até queria não colocar que ela fosse virgem também, porque é uma.
Esse também nessa polêmica de, a mulher sempre tem que ser virgem, tem que ser perfeita, mocinha. E sabe, eu queria não colocar isso, mas como ela é cristã e tudo mais, então eu acabei deixando aquilo lá. Talvez, eu vou ver, não sei se eu mudo, porque ela nem sempre foi cristã, né? Não sei. Mas eu, assim, quis pegar alguns clichês, que eu já sei que algumas pessoas, mais um clichê. Mas eu quis pegar porque eu quis ensinar realmente, focar nos clichês que eu acho errado e pra mudar do meu jeito, né? Da ficção cristã. É por isso que eu foquei nos clichês. Porque eu também, às vezes, evito, né? Quando é tão clichê assim. Às vezes eu gosto, às vezes não. Mas tinha que pegar esses clichês. Então, alguns clichês que você vai falar lá é óbvios. Porque eu quis deixar claro mais só no que no meu ponto de vista, sabe? Então é isso, gente. Muita coisa. E é isso. É esse livro mesmo, né? Acho que se chama É Assim que Acaba. Já deixa claro que então o relacionamento ali não vai dar certo. Então eu acho que alguns autores não se importam, ou senão porque não tem o que fazer, eles deixam claro já que o relacionamento não vai dar certo. E mesmo assim as pessoas às vezes querem ler, querem saber porque não deu certo e tudo mais. Então eu ficava preocupada com isso, de já deixar claro que o relacionamento não vai dar certo e as pessoas já não querem então ler. Mas vai ler quem quiser, gente. Tem gente que vai gostar sim, eu acho, desse tipo de assunto, como eu já vejo que muitos gostam, né, por aí. Então, até o título eu tinha deixado claro sobre isso, mas não sei se vão entender. Mas, assim, títulos e algumas letras de música que eu deixei na história, eu não sei se vai sempre estar lá, nem a capa do livro e tudo mais, porque eu não sei se tem direitos autorais, não sei se é ok, entendeu? Então é por enquanto, talvez eu mude. Mas basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza esse vídeo ficou enorme, mas é um assunto aqui mesmo, bate-papo, né? Que Deus fale o seu coração. E é isso, que Deus te use também, se você for escritor ou em outros talentos que Ele te deu, para, né, glorificar o nome dEle, tocar em vidas, e você também, né, se divertir e tudo mais. Beijos de luz, que surjam mais histórias criativas, diferentes, não clichês e não romantizadas, né? Acho que é assim que fala. É isso. Beijo de luz. Tchau.